Prezados amigos, o tema da nova era é coisa muito mencionada hoje em dia, e nisso existem diversas abordagens, desde as mais entusiastas até as mais críticas. Uma das razões dessa diversidade de visões é justamente porque nós ainda nos encontramos num grande umbral de transição. As pessoas tampouco concordam muito sobre o período dessa transição. Ninguém gosta de pensar, por exemplo, sobre os prazos de séculos. E menos gente ainda estuda a história para tentar avaliar como as coisas podem realmente acontecer. Claro que ainda devemos saber eleger o exemplo correto para nos espelhar. E isto pode exigir um certo conhecimento das coisas. Medidas diferentes devem ser prescritas para diferentes situações. Há que ver realmente qual ou quais são os ciclos que estão envolvidos nessa transformação. Mas, a olhos vistos, já podemos perceber que os nossos tempos não são para pouca coisa. Concordam? Assim, quando se trata apenas de uma mudança de eras astrológicas, pode bastar a simples reforma religiosa mais ou menos profunda, inspirando novos valores e comportamentos, porque aquilo que estas eras mais afetam é o plano do psiquismo coletivo mesmo. Por isto, os mitos religiosos fundamentais tratam do sacrifício do próprio arquétipo, no sentido da sublimação neste caso, tratados como uma renovação da aliança com Deus e coisas assim. Fala-se então do sacrifício do touro, do cordeiro, dos peixes, tudo para sublimar os instintos e obter o melhor dessas energias, sublimadas e consagradas assim a valores mais perenes, a fim de manter as coisas sob controle, por assim dizer, porque se está tratando aqui das energias que agem sobre as grandes massas humanas. E aqui também pode ser suficiente, naquilo que tange a orientar o mundo, a formação das suas lideranças em núcleos religiosos ou esotéricos, para depois ajudar a administrar melhor as sociedades. Porém, os tempos atuais anunciam muito mais do que isto, porque as crises são também consideravelmente maiores, e a escala das transições perceptivelmente mais pronunciadas. Então, mencionemos que o outro ciclo de que se tem ampla notícia em nossos dias são as chamadas raças raízes, também denominadas de eras solares, de caráter antropológico e abarcando cerca de 5.000 anos de evolução. É fato que esta pode ser uma informação ainda meio confusa para muitos estudantes, diante da difusão pouco clara e muito simbólica das suas primeiras formulações teosóficas. Porém, esforços têm sido feitos em várias frentes para mostrar as faces mais realistas destes importantes ciclos, que envolvem a mudança e a renovação efetiva dos modelos de cultura e de civilização, incluindo também novos patamares de evolução espiritual. Porque essas mudanças de ciclos raciais envolvem também processos efetivamente iniciáticos, de renovação espiritual humana, para além daquelas questões apenas religiosas, inclusive, razão pela qual as medidas tradicionais de iniciação devem ser estendidas aqui para grupos inteiros. Então, aqui já temos uma chave crucial para fazer amadurecer esta nova era da humanidade. Em outras palavras, já não podemos investir ali apenas nos indivíduos e sequer em pequenos grupos. É preciso repensar os modelos culturais em geral. Aliás, essas mudanças também possuem focos específicos e preferenciais para serem desencadeadas,
inclusive em função desta premissa de renovação das coisas. As revelações sobre os ciclos raciais nem sempre são muito coerentes e científicas, porém seus enunciados geográficos são bastante precisos. E as Américas estão diretamente neste foco, às vezes colocando um ou outro setor do continente em primeiro lugar. Particularmente, devemos fazer aqui uma interposição astrológica e territorial, para falar da evolução do ponto vernal através dos continentes da Terra, e observar que, durante toda a nova era, este foco estará apenas sobre a América do Sul, e, mais especificamente, sobre o Brasil. E também em relação ao Brasil, nós temos demonstrado que a formação desta grande nação cumpre um calendário preciso de organização, pautado por ciclos sociais balizados pela mudança regular das suas capitais, para gerar sempre novas estruturas sociais num plano de paz e de universalismo. Em meio a tantos problemas e desafios, permanecem assim estes signos de harmonia e de criação, trazendo a esperança de um final feliz. Pois bem, o mundo também acumula hoje muitos problemas graves. E as coisas parecem que ainda vão caminhar para dias ainda mais complicados, certo? Pois é. Mas ainda tem muita gente que, apesar de sincera, só pensa em mudar o mundo das formas mais complicadas, com transformações completas e absolutas de tudo, né? Forçar a mudança diretamente contra gente que nada quer mudar, ou então de maneira modesta e igualmente sonhadora, seguindo as regrinhas comedidas dadas pelos próprios senhores do sistema. Outros ainda preferem esquecer totalmente esses obstáculos externos para se dedicarem apenas à sua própria condição. E com isso, pouca coisa também acaba mudando de prático. E o resultado inevitável disso tudo apenas pode ser a frustração. Voltemos, porém, àquilo que dizíamos antes, sobre a base do modelo espiritual do indivíduo a ser projetada, então, como um modelo social. Assim, ainda num plano mais físico ou fundamental, devemos tratar basicamente de uma mudança de ambientes, para alcançar os melhores e mais verdadeiros frutos da mudança. Acaso não é exatamente isto que devemos fazer e que sempre foi feito, quando queremos mudar a nós mesmos de uma forma mais profunda e também definitiva? Então, nós não temos que querer reinventar a roda, achando que somos super-homens todo-poderosos que não se perderão no meio do caos, ou querendo que todo mundo seja igual a nós, porque isto acaba sendo até uma tentação egóica. O homem vulgar é que acha que todo mundo precisa ser igual a ele de uma forma sectária. O afastamento intencional do mundano é a única maneira de tratar de superar de uma vez por todas os nossos instintos de manada. As possibilidades de mudança que podem ser entrevistas dessa forma são realmente infinitas para o idealista. Basta, porém, ele superar a fantasia de querer mudar todo o mundo ou de fazer isto de uma forma repentina. Duas coisas que podem ser simplesmente impossíveis de alcançar. Podemos notar que este novo instinto se acha até presente nas aspirações da juventude de querer uma vida nova e alternativa. Porém, lhe faltam forças e orientação para levar realmente a cabo este nobre propósito. Essas pessoas querem, na verdade, algo intermediário entre o monastério solitário e as turbas humanas, coisa esta que é a chamada iniciação coletiva, mas o inusitado deste sonho lhes tolhe a clareza de propósitos.
processo espiritual individual não é uma coisa simples. Exige uma mudança profunda de nossa consciência. Por isso, precisamos nos preencher com novas referências, inclusive humanas. Então, o sucesso desta complexa medida requer também instrutores experientes e até mestres capazes, com a habilidade de nos tocar, iluminar e influenciar, estimulando a aflorar o melhor de cada pessoa como facilitadores experimentados. E tal coisa não é diferente no plano coletivo. A forma mais coerente e eficaz para realizar uma mudança social também será buscando um lugar para recomeçar as coisas de uma forma mais correta. Ok? Na verdade, esta é uma medida praticada em todos os tempos da humanidade, e pelos mais diferentes grupos filosóficos. E as razões para esta medida são, na verdade, também diversas, assim como sua utilidade é muito plural, atendendo realmente muitas finalidades. Aliás, é preciso compreender, então, que a organização de uma nova Terra é condição essencial para a chegada de uma nova era, especialmente, neste caso, daquelas terras que se acham sob a direta energia dos novos signos. Isto vale, portanto, especialmente para nós brasileiros e sul-americanos, o que nos faz lembrar uma frase do nosso precursor Henrique José de Souza, ao dizer que trabalhar pelo Brasil é trabalhar pelo mundo inteiro. Então, não podemos permanecer eternamente no jogo da ilusão, sob pena de colocarmos em risco todo um planeta. Mesmo porque um projeto assim radical de renovação geral das coisas, mesmo quando executado em escala limitada, exige um planejamento de grande profundidade. E é por isso que essas medidas exigem uma coordenação de mestres espirituais, no caso, mestres especializados em processos coletivos, como são os chamados Manus, que conhecem a fundo a história dos povos e os ciclos da humanidade, além de dominar os processos das iniciações espirituais e saber aquilo que toca para cada sociedade e raça raiz. Muitas correntes espirituais afirmam não ser possível avançar espiritualmente sem a orientação de um guru. Mas então, por que razão ao nível coletivo as coisas seriam diferentes? Não que as sociedades humanas, no geral, alimentem grandes propensões espirituais, mas alguns grupos politizados, idealistas ou até alternativos possuem sim aspirações mais elevadas, e ainda assim fracassam apenas por não contar com um catalisador holístico desta natureza. Podemos até mencionar um exemplo bem interessante, ao qual já dedicamos estudos e documentários. O movimento Rumo ao Sol dos anos 80, que reuniu um grupo importante em torno da proposta de migrar para o centro do país, visando implantar uma grande rede de comunidades alternativas, poderia ter tido outro desfecho caso as suas excelentes ideias tivessem sido capitaneadas por um mentor experiente. Então, da mesma forma como o guru individual estuda as propensões e as vocações de uma pessoa para ajudá-la a desabrochar melhor, o Manu, como mentor coletivo, analisa os caminhos especiais de uma nação para fazê-la também aflorar plenamente. Estes mestres sociais propõem trabalhar coletivamente as iniciações através das instituições. O bom estrategista evita lutar no campo do inimigo,
Por isso, os sábios não pretendem apenas formar lideranças para tentar melhorar o mundo, como seriam os reis filósofos de Platão, e sim criar novos ambientes para que estas mudanças sejam realmente profundas, efetivas e até definitivas. A nova política procura criar o seu próprio terreno de atuação, no sentido literal do termo, inclusive. Na verdade, eu até ousaria dizer que esse processo de êxodo urbano e de organização de uma comuna espiritualizada tem tudo a ver com o Dharma da terceira iniciação dos guerreiros da paz e da luz, que não procuram ainda a santidade, mas sim as suas bases, na comunhão com a natureza, na fraternidade e na liberdade. O Dharma dos guerreiros, enfim, uma missão transformadora da sociedade humana, na formação de uma nova consciência social. Isso tem realmente um valor inestimável. Neste ponto, caberia, aliás, enfrentar um dos nossos acalentados fantasmas, quando devemos reconhecer que as nossas grandes musas nem sempre foram muito bem compreendidas em tudo aquilo que pregaram, ou pelo menos que existem verdades igualmente nobres a serem contrarrestadas, inclusive através de fontes não menos respeitáveis. Expliquemos, pois. Estamos tratando aqui do tema da nova era, e uma das nossas grandes mentoras, ou antes, as forças que estiveram por detrás dela, que foi a mensageira Alice Bailey, é considerada algumas vezes como a grande mãe do movimento New Age, tanto por seus seguidores como por seus detratores. De fato, esta autora empregou profusamente o termo Nova Era nas suas obras, inclusive em alguns dos seus muitos títulos, os quais não se furtaram de tratar com esmero também sobre temas proféticos, fazendo um importante diferencial diante de certas tendências anarco-luciféricas do movimento New Age. Seus amplos e profundos ensinamentos muitas vezes tiveram também derivações éticas e comportamentais, buscando nortear novas formas de conduta para as sociedades e para os indivíduos. Pois bem, uma das ideias ali pregadas, até com certa ênfase, é sobre o emprego positivo da energia do dinheiro. Claro que havia nisto tudo a melhor das intenções, sobretudo quando estes recursos são empregados em obras sociais necessárias ou para proteger e fomentar o meio ambiente. Tais coisas não podem ser confundidas, portanto, com qualquer espécie de teologia da prosperidade, como aquelas que graçam no ambiente protestante tão acalentado pela burguesia ocidental, e que pode inclusive dar munição para eventuais vendilhões do templo. Cabe, pois, ter muito cuidado com este tema. O fato é que muitas pessoas não alimentam o interesse de tratar com tais assuntos, ou sequer estão preparadas para isto, não dentro de um mundo onde o dinheiro já ocupa na prática um peso absolutamente massacrante. As aspirações das novas sociedades passam antes por desenvolver estruturas econômicas próprias e independentes, onde o econômico não tenha, inclusive, nenhuma diferença do ecológico. E este é um ponto que não pode ser minimizado, porque envolve valores humanos, ambientais e espirituais. Então, cabe lembrar aqui outra mensageira também altamente qualificada, embora talvez um pouco menos conhecida, que é a Helena Hoerith, igualmente transmissora de elevados ensinamentos da fraternidade branca. E aqui poderíamos até falar, na verdade, do próprio casal Hoerith, incluindo também o grande artista plástico Nicholas, e neste caso diretamente conectados
ao chamado Manu da Nova Era, que é o Mestre Moria. Este ensinamento focaliza a Agni Yoga, uma prática de luz ou da chama, destinada a um só tempo a resgatar a essência da espiritualidade ária, aquela da já mencionada terceira iniciação, dita solar, e a colocar bases para as novas iniciações, aquelas que tratam das energias do coração e inclusive para a própria ascensão espiritual através de certas conexões cósmicas. E ali já se diz, também com certa ênfase, sobre a necessidade de superar as relações com o dinheiro. Eu conheço admiradores teóricos deste ensinamento que acham que isso tudo é coisa para um futuro muito distante, quando a nova raça raiz estiver plenamente implantada e coisas assim. Mas na verdade, essas são realidades fundadoras que estão na base das novas construções sociais, e não são apenas consequências dela. E aqui também convém perceber, então, que este ensinamento já traz em si mesmo chaves pragmáticas para que tal coisa seja procurada, presentes muitas vezes já nos próprios títulos das obras transmitidas através de Helena, como fraternidade, coração, hierarquia, mundo ardente e talvez, acima de tudo, neste caso, nova era, comunidade. Existe ali até mesmo a ousada expressão, a comunidade do mundo. Porém, neste nível sim, podemos guardar tais ambições para um futuro mais ou menos distante. Mas cabe entender, enfim, que essas medidas inovadoras podem e devem ser implementadas a curto prazo, se não em sociedades inteiras, ao menos em núcleos reservados dentro delas, como são as comunidades e as fraternidades. Em sociedades localizadas que sequer alimentem a pretensão absolutista da hegemonia dos valores para todos, mas que tampouco admitam, e resolutamente, a invasão dos falsos valores e da corrupção no seu próprio seio. Que estes núcleos sejam, então, mais como famílias, e que os valores dominantes sejam a doação e a gratuidade, e onde o trabalho e o direito sejam a base universal desses valores. Porém, é chegada a hora de reimplantar certos valores e costumes no seio da nova era, para que essas coisas possam realmente acontecer e possamos superar definitivamente as nossas contradições. E até nos sentimos plenamente confortáveis de efetuar todas essas retificações ou ratificações, porque nos achamos na direta linha de transmissão destes dois preciosos ensinamentos. Cabe então resgatar a memória e também a presença viva norteadora destes mentores entre nós. Porque, na verdade, a mudança de ambiente é apenas o primeiro passo, a base para que as novas coisas possam realmente acontecer. Em meio a isto, existe uma infinidade de medidas para serem tomadas. Devemos ainda aprender muitas coisas. Mesmo os antigos iniciados necessitam voltar a aprender, para fazer frente às novas demandas da evolução mundial. Temos que reaprender a arte da tolerância e a compreensão do universal, entender e respeitar a diversidade humana, social e cultural, proporcionar direitos universais, respeitando as vocações e as capacidades manifestas, além de reaprender sociologias e filosofias mais afins com a nossa própria evolução e menos influenciadas pela doutrinação estrangeira alienante. E, acima de tudo, fazer o mundo todo reverdejar como foi um dia,
para restaurar todo o colorido da vida e da própria cultura do homem. E, em meio a tudo isto, talvez uma das coisas mais lindas a descobrir é que, além dos recursos tradicionais da iniciação, geralmente destinados a adultos e a serem universalmente difundidos como medidas de educação superior, também poderemos investir numa das coisas mais importantes, que é a educação dos pequenos, ensinando as crianças nas coisas mais simples e profundas do universo, para que despertem e que preservem as suas asas naturais, permitindo vir à tona também os novos poderes destinados à humanidade que nasce nesta nova era. Afinal, é apenas nestes novos laboratórios sociais que nós poderemos esperar conhecer realmente um novo modelo de humanidade. Então, meu amigo, minha amiga, daqui para frente, quando você pensar sinceramente numa mudança das coisas, e se você deseja para si também essa mudança, ou até já começou este caminho de autorrenovação, não perca mais o seu tempo precioso acreditando em coisas que não merecem crédito, como grandes revoluções teóricas ou mudanças apenas individuais, e menos ainda nos mecanismos ilusórios que o próprio sistema dispõe para fazer de conta que alguma coisa ainda pode mudar. Conclamamos então as pessoas mais determinadas ou mais experientes que se unam neste esforço supremo por uma mudança real das coisas através destas bases tradicionais, fórmulas 1000 vezes comprovadas na história da humanidade, de efeitos profundos, amplos e duradouros. Depende apenas de nós para que as coisas tenham jeito. Porque, uma vez demonstrada novamente essas possibilidades para a humanidade, então o exemplo se alastrará e os demagogos já não poderão mais requerer para si o monopólio das soluções sociais. Talvez somente assim as sociedades voltem a entender que a ordem social deve ser orientada por outros tipos de pessoas. Vamos então e vamos juntos para essas novas medidas de renovação, e de inovação e de transformação das coisas, pois aqui temos sim um caminho seguro e tradicional de mudança, porque todos nós queremos mudar. Temos experiência para isto e desejo de servir, com a ajuda sagrada da tradição e dos mestres que nos inspiram. Então sejamos sérios e profissionais desta mudança. Todo o mundo necessita disto. E caso você também sinta essa aspiração de mudança verdadeira de si e do mundo, saiba que encontrará em nós um colaborador para levar adiante essa causa tão importante. Nossos contatos estão aqui na tela e no final do vídeo. Contate-nos e então avançaremos de verdade nesse processo tão necessário de mudança das coisas e de conquista verdadeira de uma nova era. Somos um, que sejamos um.